subsidiária da pública. Não se aplica a perempção na ação penal privada subsidiária da pública. Te parece óbvio isso? Saiba que isso caiu já na segunda fase do concurso para juiz aqui em São Paulo, da magistratura aqui de São Paulo, onde sou juiz também. Isso já caiu aqui. Então preste muita atenção, mas muita atenção mesmo. Não se aplica, em hipótese alguma, a perempção na ação penal privada subsidiária da pública, no sentido de que ela não gera extinção da punibilidade. Madeira, eu não lembro direito, explica ação penal privada subsidiária da pública? Explico. Veja, na ação penal privada subsidiária da pública, existe uma inércia do promotor em oferecer a denúncia. E esta inércia, ela gera um direito ao ofendido de promover a ação penal privada subsidiária da pública. Tudo bem? Tranquilo? O promotor não faz nada, surge direito para o ofendido de promover esta ação. E aí? Aí a coisa é a seguinte, aí a questão é a seguinte. Preste muita atenção. A ação penal privada subsidiária da pública, ela é privada somente pelo legitimado ativo. Mas o direito de punir, o poder-dever de punir, o ius puniendi, continua nas mãos e continua como sendo de responsabilidade do Estado. Sim, sim, continua como sendo de responsabilidade do Estado. Portanto, não dá para falar em aplicação de causas de extinção da punibilidade para ação penal privada. Não dá para falar de renúncia, não dá para falar de perdão, não dá para falar de perempção. Percebeu isso? Percebeu? E veja só, há várias causas de perempção, várias causas de perempção. Estão elas lá no artigo 60 do Código de Processo Penal, várias causas. Artigo 60 do CPP. Vamos ver uma? Um exemplo de perempção. Quando o sujeito promove a ação penal privada e ele a deixa sem movimentação, não dá andamento a ela por mais de 30 dias seguidos. Sim, é o inciso 1. Não dá movimentação a ela por mais de 30 dias seguidos. Nestes casos, haverá extinção da punibilidade pela perempção. Mas você precisa entender uma coisa aqui. Precisa ficar uma coisa muito clara. Esta demora na promoção do andamento do processo tem que ser imputada ao querelante. Não pode ser imputada ao Estado. Eu promovo uma ação, eu distribuo uma ação. Leva 90 dias para autuar. Para autuar, furar os papéis, botar a capinha e mandar para o juiz. Teve perempção? É claro que não. Claro que não. Porque a demora aí, nesse caso, é imputada ao Estado. Tudo bem? Agora, se eu intimo o querelante para depositar diligência de citação, ele não deposita. Intimo para depositar, ele não deposita. Passa 30 dias, perempção. Porque ele deu causa ao atraso. Tudo bem? Tranquilos? Existem ainda outras causas de extinção da punibilidade, mas nós as veremos no segundo bloco, porque chegamos ao final do primeiro bloco. Então, fique conosco, porque após o intervalo, voltaremos com o bloco Pergunte ao Professor. Até já! Muito bem, voltamos agora com o nosso segundo bloco, Pergunte ao Professor. Nesse bloco, nós temos perguntas aí que nos foram enviadas e perguntas que certamente tirarão dúvidas que são de todos nós. Então, sem maiores delongas, vamos agora ver cada uma delas. Vamos lá?
Primeira pergunta na tela. Professor, eu gostaria de esclarecer uma dúvida. A renúncia ao direito de queixa importa em abdicação do direito à indenização civil pelo dano causado pelo crime? Olha só, olha que questão interessante. Esse é um tema sempre muito controverso, é um tema que as pessoas sempre se preocupam, que a ideia é a seguinte: quando você é ofendido, basicamente nós temos direitos de duas ordens aí surgindo. Nós temos, de um lado, a esfera criminal, de outro, a esfera civil. Sim, porque quando eu cometo um crime contra você, eu também cometo um ilícito civil. E aí surgirá o direito à indenização. Então, meu amigo, preste atenção. Você pode tranquilamente fazer a renúncia ou mesmo o perdão, que isso não afetará o seu direito de promover a ação civil ex delito. Não, uma esfera aí não influencia a outra. Eu mesmo tive a oportunidade de julgar questões dessas, em que se alegava, houve renúncia do direito de queixa. Sim, mas a coisa não tem relação com a outra. Portanto, cuidado. O fato de haver renúncia ou mesmo perdão não impede que se promova a ação civil ex delito. Tudo bem? Tranquilo? Acho que temos mais uma pergunta. Vamos ver como é essa próxima pergunta na tela. Professor, qual a diferença entre renúncia e perdão? Eu sempre tenho muito medo quando cai esse tipo de pergunta. E esse tipo de pergunta é muito comum em provas escritas de segunda ou mesmo terceira fase de concursos como o Ministério Público, Magistratura, Defensoria Pública, AGU, enfim. Porque o que normalmente os alunos fazem, os candidatos fazem, mesmo alunos de graduação, meus alunos de graduação também cometem esse erro. O comum é o sujeito, quando cai a pergunta, qual a diferença entre A e B, o sujeito definir A é isso, B é aquilo. Mas preste atenção, isso não responde à pergunta. Simplesmente definir os institutos não nos interessa. Nós precisamos ir para além disso. Quando eu pergunto qual é a diferença entre o Instituto A e o Instituto B, eu preciso dar a definição legal. Aliás, dar o critério de distinção entre estes institutos. Você deve ter reparado, no primeiro bloco, que eu marquei, embora não de maneira tão clara assim, mas você deve ter notado que eu marquei as diferenças entre os institutos. E eu disse, olha, quanto ao momento, quanto à concordância, é assim que é para responder numa prova. Quando te perguntam qual é a diferença entre renúncia e perdão, não basta dizer renúncia é isso, perdão é aquilo. Você não respondeu. O sujeito do seu lado, que está prestando a prova, se ele responder do jeito certo, ele vai ter uma pontuação maior que a sua. E é isso que nós temos que cuidar. Veja, ambos, renúncia e perdão, são causas de extinção da punibilidade que se diferenciam basicamente por dois critérios. O primeiro deles se refere quanto ao momento em que são feitos. A renúncia se dá numa fase pré-processual e o perdão se dá numa fase processual. Segundo critério de distinção, refere-se à concordância do ofensor. Na renúncia, não há necessidade de concordância do ofensor. Não há essa necessidade na renúncia. No perdão, existe necessidade de concordância do ofensor. Portanto, podemos dizer, renúncia e perdão se diferenciam basicamente por dois critérios: quanto ao momento em que é oferecido e quanto à necessidade de concordância do ofensor. Renúncia é pré-processual e não demanda a concordância do ofensor.
Perdão é processual e demanda conclusão